Bom, gente, como já são aí 9h05, acho que faz sentido a gente começar para manter aí um compromisso com o horário. E quem for entrando em seguida, pega aí a gente já na conversa. Então, queria me apresentar. Quem ainda não me conhece, meu nome é Fernanda, eu sou responsável pela nossa GUP Comunidade. E estou super feliz de trazer esse evento aí para vocês hoje. A Marina, nossa convidada de hoje, conversou com a gente aqui da GUP no Dia da Mulher e foi super especial, porque a gente conseguiu, se empoderar e ter esse pontapé inicial que acho que é super importante para começar a olhar para as nossas finanças. E a gente pensou também, poxa, por que não trazer isso, né, para as nossas clientes também, trazer esse empoderamento, trazer todo esse conhecimento de uma forma fácil, de uma forma gostosa. Então, espero muito que vocês aproveitem tanto quanto a gente. E queria dar só um recadinho. A gente normalmente pede para todo mundo guardar as perguntas mais para o final, então, mais para a gente não interromper e acabar não correndo risco de não ter todo o conteúdo até o final da palestra, mas a gente deve guardar aí pelo menos uns 15, 20 minutinhos no final para vocês poderem tirar todas as suas dúvidas. E aqui é um super ambiente de confiança, então, poxa, tudo que vocês quiserem perguntar, usem e abusem aí, que a Marina está 100% dedicada. A gente está tendo até um grupo menor aqui, então, poxa, super oportunidade para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. E é isso. Se vocês não quiserem ter a imagem e nem a voz de vocês gravada, porque esse é um evento que vai depois para a nossa GUP Comunidade, é só manter as perguntas no Slido, que é um linkzinho que a gente vai mandar aqui para vocês. Do contrário, na hora das perguntas, vocês podem abrir a câmera e o microfone e fazer as perguntas, sempre tendo em mente também que a gente tem várias pessoas para fazer pergunta, então dando esse espaço também para outras pessoas, tentando não prolongar demais a fala, mas assim, a gente está com pouca gente, então acho que vai ter esse espaço bem legal hoje. Combinado? Marina, passo a palavra para você. Fê, obrigada. Bom, gente, boa noite. Prazer encontrar vocês novamente. Eu conheci a Fê nesse outro evento que eu fiz aqui na GUP. Para as mulheres que eu ainda não me apresentei, vou fazer tudo de novo, para vocês se sentirem super à vontade, como ela falou, para poderem perguntar, poderem interagir. Finanças, eu acho que para a maior parte das pessoas ainda é um tema chato. Fiz essa pergunta e acabo fazendo essa pergunta para todo mundo. Quando fala em planejamento financeiro, todo mundo acaba falando que é planilha, que são coisas que realmente nos incomodam ao longo de um período, né, da nossa vida. Mas eu vou mostrar para vocês de uma forma bem simples, tentando ser cada vez mais simples. Eu acho que esse é o intuito mesmo, com as palavras mais fáceis, mas mesmo que haja alguma dificuldade no entendimento, pode me mandar as dúvidas aqui, ou até, né, como a Fê sugeriu, colocar as questões no final da nossa apresentação. Agora, não estou entendendo, Marina, preciso que você me fale o que foi isso, levanta a mão e claro que vocês vão poder entrar e questionar, fiquem à vontade, tá? Ô Fê, coloca, eu não sei se eu já tô como host, você consegue me colocar aqui para o... Ah, já tá aqui, que top, maravilhosa, já me colocou aqui para compartilhar. Me dá um joinha, vocês estão vendo? Tá vendo, Fê? A apresentação já? Eu estou conseguindo ver. Então, tá ótimo. Então, vamos começar? Quero falar um pouquinho sobre o projeto, quero falar um pouco sobre como nasceu todo esse meu engajamento com a área financeira para vocês. Meu intuito aqui é incentivar que vocês comecem de alguma forma, e eu trouxe esse projeto, que é o coração hoje da minha vida, que é essa startup, que chama Dona da Grana, para que vocês possam realmente se entender como uma mulher realmente dona do seu próprio negócio, dona da sua própria grana, da sua própria vida, tá bom? Que a gente pare um pouco de terceirizar essa fase ou essa área que a gente às vezes acaba deixando para outras pessoas conduzirem, tá bom? Quem é a Marina? Bem rapidamente, eu tenho 31 anos, sou engenheira de formação, sou engenheira ambiental, fiz a minha formação na Universidade de Toronto,
em gerenciamento de risco. Então, eu falo que a partir do momento que você sai do Brasil, parece que sua cabeça faz um boom, né? E lá eu aprendi muitas coisas que são vivenciais e que eu vou contar para vocês aqui um pouquinho ao longo do nosso bate-papo, o porquê que isso foi importante para mim. Fiz finanças na França, então eu acabei ficando mais ou menos uns 3 anos fora do país. Quando as pessoas acabam olhando isso, elas acabam tendo um primeiro entendimento de que talvez os meus pais pudessem ter me ajudado. E tá aqui o grande pulo do gato, que é contar também para vocês um pouquinho da minha história pessoal. Apesar de todo esse respaldo educacional, e falar um pouquinho também dos meus propósitos e o porquê que eu comecei a trabalhar por mulheres. Prefiro falar por mulheres do que para mulheres, tá bom? Eu descobri essa vontade de trabalhar com planejamento financeiro com uns 8 aninhos de idade, assim, eu já sabia que eu queria mexer com números, eu era muito boa em matemática, mas isso não faz muita diferença, viu, gente? Não fiquem com essa preocupação, a gente falar, puta, Marina, eu tenho zero conhecimento. Tudo bem, não importa. Mas aquilo me cativou, não pela só a minha facilidade, talvez, mas por ter passado bastante dificuldade financeira no comecinho da minha vida, né? O meu pai, ele acabou tendo um baita de um problema de saúde, ele era empresário, a gente acabou tendo um problema com ele, estava bem numa transição de convênio médico, a gente acabou gastando uma fortuna num tratamento que ele fez, né, um transplante de aorta, teve um infarto e teve alguns problemas aí em sequência disso. Nesse processo, a empresa quebrou, né? Como meu pai era uma pessoa muito controladora, ele acabava deixando todas as coisas aí na mão dele. Eu falo, hoje em dia a gente brinca com ele, fala, pai, não passava, antes era a época do selo, né? Falava, não passava uma carta sem um selo da tua mão. Ele falava, putz, Mar, é verdade. E isso dificultava essa administração. Minha mãe sempre foi viciada em jogos, isso dificultou muito a nossa infância também, porque ela tinha um descontrole financeiro, né? Tudo que ela ganhava, ela trabalhava também, mas tudo que ela ganhava, ela gastava, e gastava um pouco mais do que o nosso orçamento, que quem bancava era meu pai. Dentro de tudo isso, gente, a minha avó foi a riqueza da minha vida. Nesse sábado, ela completa 94 anos. Ela que me deu educação financeira, para ser sincera, ela foi o meu primeiro contato de uma vida financeira mais estável, mais estabilizada, por mais dificuldade que a gente tivesse. Ela. Estão me mandando uma pergunta, não sei se vocês estão ouvindo. Tá tudo bem aí? Fica tranquila, Má. Tô falando aqui Tá. pro pessoal que se quiserem abrir a câmera, é sempre gostoso a gente poder ver os rostinhos de vocês e Não, compartilhar o tá bom. momento. Qualquer coisa você me avisa. Então, nesse momento, meu pai acabou perdendo muitas coisas, né? De 4 empresas, a gente foi para uma só, e a minha mãe acabou abandonando a gente, foi embora para os Estados Unidos, porque não aguentou a pressão, não aguentou viver na escassez, já que a gente estava acostumado a ter uma vida muito boa. Vovó maravilhosa, dona Olga, segurou a gente na mão e falou: mão, vamos embora. Eu falo que meu pai e minha avó, eles tiveram a melhor relação de genro e sogra que eu já vi na minha vida, porque ela podia muito bem ter expulsado meu pai de casa e a gente ainda ficou alguns anos morando com ele, até que eu tivesse que morar com a minha tia, enfim, por conta da faculdade, etc. Que foi uma pessoa que me ajudou também nessa construção, né? Ela me ajudou financeiramente a realizar esses meus primeiros sonhos. Como todo mundo sabe, eu não sei se vocês têm, mas eu acredito que vocês tenham também um pouco de crenças limitantes, né? Eu tenho várias crenças limitantes que eu tento quebrá-las todos os dias. Mas a minha avó, ela sempre me falava assim, Marina, se você não estudar, você não vai ter nada na sua vida. Então aquilo entrou na minha cabeça como se fosse algo que eu realmente precisasse estudar muito para conseguir concretizar a minha carreira e ter uma condição diferente da que os meus pais tiveram. E para isso, né, aconteceram muitas coisas. Filhos que são abandonados acabam de mão em mão, então houve um abuso sexual de parte de um familiar, então que bagunçou completamente a minha vida. Aquilo só me deu mais força, gente. Com 14 anos, eu falei: eu não quero ter essa vida precária que a gente tem agora. Eu quero começar a juntar meu dinheiro. E foi ali que eu falei para meu pai: pai, eu quero abrir uma conta numa poupança, então eu quero começar a juntar o meu dinheiro para estudar fora do país. Foi aí que nasceu o sonho de eu poder fazer meu mestrado fora, e acredito que foi extremamente importante para eu estar aqui na frente de vocês hoje.
Como empreendedora, em 2017, eu abri a minha primeira empresa de consultoria financeira. Apesar de eu ter voltado para o Brasil como engenheira, especialista em risco, eu ainda trabalhei no mercado como engenheira, mas eu já sabia que eu não queria mais isso. Eu criei um projeto junto com as minhas amigas lá no Canadá, onde eu morei durante 2 anos e meio, que chamava Cerveja, Mulheres e Finanças. Nós éramos uma mistura muito gostosa, tinha suíças, suecas, tinha uma japonesa, e a gente sentava para falar de dinheiro, sentava para falar sobre finanças, e sobre vários tabus que hoje em dia, provavelmente, muitas e muitas mulheres ainda não têm essa abertura. Por isso que eu acho memorável o que a GUP faz, de poder promover esse tipo de espaço e mostrar que a voz da mulher pode ser também dentro do mercado financeiro. Estava contando para a Fê que eu estou participando de um processo hoje de uma ampliação e um treinamento na minha carreira profissional, que de 36 pessoas, nós somos apenas 3 mulheres. Então, ainda a inserção das mulheres dentro desse mercado é muito escassa. E é muito gostoso também ser uma referência para que outras mulheres possam se achegar, poder contar suas dores, contar suas dificuldades, saber que não vai ser do dia para a noite. Eu faço até uma comparação como a gente querendo emagrecer, né? Geralmente as mulheres já foram numa nutricionista. Só que, imagina que você vai numa nutricionista e demorou 10 anos para engordar 20 quilos. Você vai na nutricionista e você quer emagrecer do dia para a noite. Você tem 2 opções: fazer uma dieta super restritiva, chegar no seu shape que você queria e aquilo não ser duradouro. Eu faço a mesma comparação para a vida financeira. A gente tem que ter saúde financeira para que a gente consiga colocar isso com um duration, né? Para que seja meio que perpétuo aí para nossa vida, assim como uma dieta, como um hábito qualquer. Tá bom? Em 2020, nasceu a startup. Eu não tinha sucesso hoje, ela é focada em educação financeira. Que isso acontecia, na verdade, porque a maioria das mulheres não tinha educação financeira. Eu vou contar para vocês, que é para vocês não terem culpa, porque isso não é uma culpa só nossa, de falta de ir atrás de alguma coisa, mas isso também é uma questão social do nosso país, tá? Eu coloquei aqui por que trabalhar por mulheres. Então, tem uma pesquisa do INSPER mesmo, que culturalmente a gente tem algumas ocupações bem diferentes do que as ocupações dos homens hoje em dia. Então, como CEOs, né? Olha a porcentagem de mulheres que a gente tem no Brasil, conselhos, olha isso, 16%, vice-presidentes, 23% e diretoria, 26%. Agora, quando a gente passa para a parte operacional, existem muitas mulheres que não conseguem fazer a transição. Por vários motivos, tá? Alguns deles mais importantes eu coloquei aqui do lado, que vem dessa pesquisa também, que é culturalmente os homens não ajudam na casa, então as mulheres elas têm que se dedicar numa dupla jornada, é bem difícil, né? Imagina, você chega cansada de casa, tem que lavar louça, tem que cuidar de filho, em algum momento a gente acaba se questionando, será que vale a pena eu me esforçar ainda mais no trabalho? Sendo que já é um grande esforço fazer tudo que eu faço na minha casa. Às vezes a gente mesmo já corta algumas oportunidades por imaginar que a gente quer ser mãe em algum momento. Eu vou recomendar um livro para vocês também, porque eu acho que vai, para quem gosta desse assunto, vai ser sensacional. Vou falar dele rapidinho daqui a pouco. Também, culturalmente, a gente acaba tendo aqui algumas situações civis. Em algumas entrevistas a gente já sente isso, não sei se vocês já passaram por algum caso desse tipo, mas duvido que um homem responda perguntas do tipo: você lida com seus filhos? Você se dá bem com seus filhos? Tudo bem para você fazer essa dupla jornada? Você tem filhos de quantos anos? Você tem uma rede de apoio suficiente para você poder ocupar esse cargo? O homem não escuta esse tipo de questionamento. Talvez até, você quer engravidar? Alguém já perguntou isso para algum homem, né? Então, são coisas que a mulher vai enfrentando aí para galgar novas posições também, acaba acontecendo com ela. Culturalmente, a gente tem menos espaço até em algumas reuniões, né? A gente, às vezes, na hora de se posicionar, eu até falei para Fê, ao longo do tempo eu me tornei um pouco mais dura, talvez no tipo de locução que eu uso hoje em dia é um pouco mais direta, é um pouco menos, não é nenhuma questão feminina, mas talvez dessa questão de ser mais direta, porque eu trabalho muito com homens. E às vezes você tem que ficar com a mão levantada
até você ser chamada, porque senão você vai ser interrompida por outras pessoas com uma voz que eu digo um pouco mais forte, mas que são ou de cargos maiores ou de uma posição de um homem ali ocupando uma posição e um cargo maior que o seu, tá? Concordo plenamente com essa mulher maravilhosa, eu sou fã dela, a Sandberg, não sei se vocês conhecem, mas ela hoje é uma das maiores executivas, diretora do Facebook, então ela fala que o buraco é mais embaixo, né? Que o mundo, de fato, igualitário seria aquele que as mulheres comandassem metade dos países e das empresas e os homens dirigissem a metade dos lares. Eu acho que sempre tem que ser uma opção da mulher, se ela quer realmente ser do lar, que ela faça isso com o maior amor do mundo. E se ela quiser ser uma CEO, ela tem o mesmo direito de ser uma CEO, CFO, né? Do mesmo jeito que os homens têm uma abertura para serem de uma forma muito rápida. Os números não mentem, isso não é a Marina que está falando, isso são pesquisas e pesquisas, e mostra naquele gráfico que eu falei para vocês, tá bom? Trouxe uma lista de coisas para pontuar, mas eu queria chamar atenção para duas principais. No quanto a mulher ainda está distante do investimento. Talvez a Fê fez essa pergunta para vocês, de quem já investe, e isso tem aumentado no nosso país. Eu fico super feliz de falar que os números têm aumentado, têm crescido, a gente está numa elevação realmente. Mas olha a diferença quando a gente olha para alguns clientes da XP. Apenas 25% das pessoas que investem são mulheres. E dentro ainda de um tipo de investimento um pouco mais agressivo, numa bolsa de valores, a gente está em 22%, né? Dentro de uma carteira de investimentos. Então, a gente está bem para trás. Quero deixar bem claro que não se culpe, né? Que a gente precisa agir. Coloquei até errado aqui. A gente precisa de ação aqui, na verdade, né? Porque o que acontece? A gente tem uma constituição e uma cultura aonde, se você for parar para pensar, só tem 59 anos que a gente pode abrir conta sem ser dependente financeiro do nosso esposo. 59 anos, às vezes, a mãe de algumas de nós tem mais do que 59 anos. E, cara, isso é muito novo. Então, às vezes as mulheres se culpam também muito em relação a isso, mas tem uma discrepância muito grande. O homem, ele foi doutrinado desde as eras antes de Cristo de dominar as finanças, de ser o provedor da casa. E essas coisas foram são diferentes, claro. Hoje, 48% das separações, dos divórcios, eles são dados pela discrepância financeira. Então, é interessante a gente saber também que às vezes a gente terceiriza isso para o nosso companheiro, para que ele tome conta das finanças, e a gente esquece que no momento de separação, às vezes essa mulher sai com uma mão na frente e uma mão atrás, porque ela nem sabia o quão eficiente eram as finanças dela ou a parte que ela contribuía dentro de casa. Então, gente, investir hoje é segurança antes de qualquer outra coisa. Para a gente se sentir mais segura e mais bem colocada no nosso dia a dia, é interessante que a gente saiba mexer com o nosso dinheiro, tá? Pontos aqui, educação financeira. Gente, é uma pergunta que eu costumo fazer para todas as minhas alunas, para todas as minhas mentorandas, para todas as minhas clientes. Você teve educação financeira? Qual foi o tipo de relação que você tinha com o dinheiro? Você lembra de situações que você passou? E o ser humano, por ter 3 capacidades apenas de aprendizado, que é ou ouvindo, ou vendo, ou praticando, a gente acaba se distanciando dessa educação financeira. Se a gente não teve pais que nos deram esse respaldo, ou uma pessoa próxima, né? Não é o requisito que a gente conseguiria ter na educação trivial, educacional, nas escolas normais, tá certo? Então, a maioria das pessoas não tiveram educação financeira e vem arrastando isso. O grande passo é, a gente vai se acomodar ou a gente vai agir? Porque o conhecimento está aqui, nas nossas mãos. Basta a gente querer realmente mudar e passar isso para os nossos filhos, se a gente quiser ter filhos, um conceito um pouco diferente, tá bom? Por que essas frases destroem a nossa vida? Então, a gente tem algumas histórias, alguns padrões de comportamento, às vezes, que estão aqui nessa lista.
que eu fui tirando de alguns atendimentos ao longo do tempo. Eu odeio planilhas, finanças é chato, minha vida é um verdadeiro caos, eu não tenho ideia do que fazer com o meu futuro financeiro, eu ainda, ou assim, nunca é o momento, né, que a gente acaba terceirizando ou procrastinando essa decisão e vai virando uma bola de neve. Muito disso também são das informações que a gente tem. Eu sou coach do IBC, eu gosto muito de uma coisa que a gente faz, que é reprogramação neurolinguística, num quesito fundamental. Padrões de comportamento que a gente teve ao longo do tempo. Quem viveu escassez vai ter 2 tipos de comportamento. Ou o meu, de falar, eu não quero mais viver isso, eu vou atrás dos meus objetivos, ou ser uma gastadora compulsiva, porque se eu já não tive nada, agora é o momento de gastar. Outro conceito, mudando completamente, são as nossas novelas. Olha só o quanto elas entraram. Quem é da década de 90, 85, né? Não sei se tem aí até 95, talvez tenha visto muita novela. Quem que era a mulher mais rica e bem-sucedida? Era a vilã da novela. Então, quanto a gente tinha essa discrepância do tipo, eu quero ser rica ou eu quero ser a mocinha, que é trabalhadora, que trabalha pra caramba? Então, a riqueza traz aí uma distância para as pessoas ao longo da nossa vivência social. Gosto muito de matar essa roda dos ratos. Acredito que muitas mulheres e muitas pessoas, aqui eu até tiro a questão de mulheres, mas todo brasileiro acaba tendo um pouco desse padrão de comportamento, que é um padrão que sonha, trabalha, gasta, e aí ele acaba só pagando boleto. Às vezes as pessoas, a primeira coisa que ela vai fazer quando chega o dinheiro na conta dela é pagar boleto. Então, quantas vezes eu escutei da minha avó, não sei se vocês escutaram, das pessoas mais próximas de vocês, se eu não fizer dívida, eu não vou ter nada na vida. Então, a minha avó, ela estava sempre com um boletinho. Um boleto de uma televisão nova, um boleto das Casas Bahias de algo novo que a gente fizesse, alguma coisa do tipo, para crescer de vida. Então, tem muita gente que reproduz esse comportamento. Paga, entra no cheque especial, não sobra nada, e aí quando não sobra, não investe. Ao invés de ser o contrário, a minha dica de ouro para vocês sempre: entrou o dinheiro, investe, tá? Primeiro passo para vocês enriquecerem na vida de vocês, seja com R$1, seja com R$1.000. Fixando esse padrão, tudo vai acontecer da melhor maneira possível, eu posso garantir para vocês. E aí, ao invés dessa pessoa, aí tem vários sentimentos que isso acaba gerando, frustração e etc. Ela, ao invés de mudar esse padrão de comportamento, ela faz o quê? Ela mata um sonho. E quando eu pergunto para essas mulheres, e aí, cara, por que você quer guardar dinheiro? O que você sonha para você? Dificilmente elas sabem por que elas vão guardar dinheiro. E se você não sabe o caminho que você quer seguir, qualquer lugar vai ser lugar. Né? Se não sabe o destino, qualquer caminho vai ser caminho. Se você não sabe o que você quer ter na sua vida, qualquer coisa é coisa. Então, é muito importante essa definição aqui primeiro, antes de lidar com o dinheiro no bolso, tá bom? Gente, tá fazendo sentido para vocês? Eu tô falando, não tô vendo o rostinho de vocês aqui, então eu não sei o que vocês estão sentindo, o que vocês estão achando, mas qualquer coisa vocês me interrompem aí, por favor. Como sair dessa situação? Então, eu tenho 3 dicas valiosas aqui. Eu falo que eu só entrego isso daqui nos meus cursos, mas é algo que eu realmente acredito, é algo que eu aplico na minha vida. Primeira coisa, não uso mais planilha. As minhas planilhas hoje, acabei mentindo. Agora eu uso algumas planilhas sim, mas porque eu gosto de algumas planilhas e alguns controles da minha empresa. Mas para que eu possa seguir alguma coisa orgânica para o resto da minha vida, eu gosto muito de uma coisa que é a ciranda financeira. Ciranda financeira eu vou mostrar para vocês aqui logo mais, para vocês poderem aplicar na vida de vocês, tá? Só o horário, isso não tá ótimo. Não é mágica, é consistência, é constância, tá bom? Não caiam no conto do vigário, colocando dinheiro onde está prometendo para vocês uma multiplicação exorbitante. Isso não existe. É melhor começar do beabá, que é aí que vocês vão ter esse hábito, tá? E não é assistindo milhares e milhares de vídeos que vocês vão sair da zona de conforto do começar. Sempre pense em um tema específico no qual vocês precisam
aprender, então se é iniciar, vamos começar com reserva de emergência. E aí vocês estudam. Se vocês entrarem na internet e colocarem planejamento financeiro, vai vir muita informação. E aí não vale a pena, porque vocês vão acabar tendo tanta informação, mas não vão conseguir colocar em prática. Combinado? Então foquem em uma coisa que realmente é importante. Eu fiz um roteiro que para mim é muito importante quando as pessoas, para mim é essencial para falar a verdade, que é você ter um norte. E eu falo que a coluna dorsal do meu curso, a coluna dorsal da minha linha de raciocínio, é essa daqui. Eu chamo ela de STPCM. Por quê? Ela vai te dar uma noção de onde você precisa começar e aonde você vai acabar, tá? Isso vai te ajudar ao longo do processo. Primeiro ponto, sonhe. Tenha a premissa de sonhar. Seja agressiva nos seus sonhos. Acredite que você pode sonhar aquilo que você está pensando. Se você tem um sonho, eu vou dar um exemplo, tá? Eu gosto desse exemplo porque já mexeu muito comigo. Eu tenho um sonho de ter lá um cinto da Gucci. Só que todo mês eu compro um cinto na Renner. Não estou desvalorizando, eu estou dizendo a atitude, tá? Isso me deixa mais perto ou mais longe do meu sonho? Não é melhor eu investir esse dinheiro que vai me levar a ter um sonho de ter um cinto, por exemplo, uma bolsa, um perfume? Ou eu ficar gastando esse dinheiro com paliativos ao longo do tempo? Então, sonhe e coloque isso daí com um objetivo. Por que você está fazendo esse sacrifício de guardar essa graninha, tá? Fazer é o nosso segundo ponto. Eu sonho e eu faço dinheiro. Por que eu faço dinheiro? Se fazer dinheiro para você é pagar boleto, vamos quebrar essa crença limitante. Fazer dinheiro é para que você tenha saúde financeira, para não só pagar boleto, mas viver uma vida em abundância, tá bom? Então existe a renda passiva, a renda ativa, a renda vitalícia e a renda extra. Eu não vou entrar em cada uma com vocês aqui, senão a gente demoraria muito, mas o principal delas é a gente preservar esse trabalho que a gente está fazendo hoje, para que a gente tenha frutos duradouros, correto? Terceiro passo, proteja. Eu sonho, eu faço dinheiro e eu protejo aquilo que eu construí. Através do quê? Proteções financeiras, seguros de vida em vida, que possam proteger sempre a sua fonte de fazer dinheiro. Seja no presente, seja de imprevistos e seja do seu futuro. Correto? Coloco algumas frases para te trazer um pouco para proteção. Então, e se sofrer um acidente? Se o carro for roubado? Se tiver um processo de um diagnóstico de câncer de mama? Quanto que eu tenho que me ausentar? O INSS vai ser suficiente? Eu vou gastar minha reserva de emergência ou eu posso ter um seguro em vida que me traga realmente um capital segurado, que a gente chama, um volume financeiro, um lastro financeiro, para poder fazer o melhor tratamento do mundo, tá? Sem me preocupar com trabalho, finanças do dia a dia, custos fixos. Aqui eu já falei um pouquinho, né? As formas de proteção também. E construir. Então, vou recapitular. Vou ser um pouco prolixa para que vocês possam decorar, que é uma das formas da gente aprender. Eu sonho, eu faço dinheiro, eu protejo e eu construo. Aqui está o grande tesão da vida. Na hora que você começa a olhar e fala assim, cara, eu estou construindo um patrimônio, eu estou construindo a minha independência financeira, eu estou construindo a minha liberdade financeira, as coisas começam a fazer mais sentido. Mas para que isso aconteça, eu preciso planejar, agir, porque se a gente não age, as coisas acabam ficando no papel ou acabam me tornando um obeso mental e continuar. Esse é uma grande que, né? Que a gente não fazer aportes violentos, mas fazer aportes constantes. Que seja R$100 por mês, que ele dure, né, que a gente se comprometa a fazer aquilo todos os meses. Estratégias são muito importantes, de curto, médio e longo prazo, e também saber mais ou menos qual é a sua idade, o quanto você deveria já ter acumulado, mais ou menos, ao longo desse período. É importante que cada um respeite aquilo que você tem vontade. É muito triste eu ouvir alguns colegas de trabalho, alguns colegas do mercado financeiro falando: você não tem que comprar carro, você não tem que comprar casa, você não tem que isso, não tem que aquilo. Eu não tenho que falar nada. Quem tem que determinar quais são seus sonhos e projetos é você. Se seu sonho é ter uma casa própria, vamos lutar pela casa própria. Então, seria algo de longo prazo, né? Então, é respeitar muito a sua essência, quem você é, do que só apenas ficar ouvindo, tipo, não, vamos viver a vida inteira de aluguel, se isso não faz bem para você, tá bom?
passar para o multiplicar, o que todo mundo gostaria de começar já no multiplicar. Eu quebro um pouco essa lacuna, mas eu sempre acho interessante a gente falar dele, porque é isso que vai fazer com que a nossa riqueza aumente ao longo do tempo e seja aí o nosso alicerce pós-aposentadoria e também de uma reserva de oportunidade para a gente poder viajar, ter um tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama, tá? Eu gosto muito do multiplicar como uma exigência de hábito mesmo. Saber o quanto que eu posso e manter aquilo mensalmente ou diariamente. Eu já fiz vários desafios de colocar R$ 5 por dia, já fiz desafios semanais, já me desafiei mensalmente. Hoje já tenho uma linha de raciocínio que eu consigo ter uma consistência, uma constância aí. Se vocês quiserem tirar foto disso, podem tirar também. Muita gente me pergunta e tem algumas dúvidas em relação ao que é uma renda fixa, o que é uma renda variável, o que é moderado, o que é agressivo. Para quem está começando, sempre começar do renda fixa, tá, meninas? A renda fixa, ela hoje, estou dando até uma notícia super quentinha, não sei se vocês acompanharam, mas nós estávamos com uma Selic de 2,0 até ontem, e a partir de hoje ela aumentou para 2,75. Nós viemos de uma queda muito grande ao longo dos últimos tempos, mas a tendência é que a gente aumente isso. Então, se você tem vontade de começar a investir, seu primeiro passo é ter uma reserva bem consolidada aí nessas pontas de renda fixa. Por que não poupança? Porque ela rende muito menos do que a nossa taxa Selic, então ela está rendendo 1,4, se a gente está falando de uma taxa Selic de 2,75, olha o quanto você está perdendo deixando o dinheiro lá. Mas eu também não te desvalorizo se você já tem o hábito de colocar na poupança. Você é uma parcela muito grande da população, tá? Desculpa, muito diferente da população, que ainda nem começou, que está numa taxa de inadimplência gigantesca. Combinado? Bitcoin não regulamentado, então eu não falo muito sobre ele. Posso tirar dúvidas se alguém tiver sobre as criptomoedas, mas ele não é um investimento seguro para quem está começando, tá? 2 cenários, quero que aí vocês brilhem os olhos. Olha a diferença, meninas. Olha a diferença de você ter o seu dinheiro guardado numa poupança cofrinho durante aproximadamente 30 anos, colocando R$ 300 por mês durante 12 meses. Essa pessoa ela vai acumular ao longo desse período, numa taxa de 108 mil reais. Se eu jogo essa mesma grana mensalmente, 300 vezes 12, com uma porcentagem de 12% ao ano, pô, Marina, você está falando 12% ao ano, onde eu vou encontrar isso? Investimentos longos a gente encontra, investimentos seguros a gente encontra. Eu tô dando para vocês aqui o que eu faço para uma partezinha da minha aposentadoria. Eu tenho esse investimento que eu estou mostrando para vocês. Esse é meu planejamento para um dos meus investimentos. É de R$1 milhão. Você está tendo aí uma diferença de mais de R$800 mil por conta de uma estratégia. Então, faz sentido a gente ter conhecimento, tá bom? Tá próximo. Na prática, quero dar dicas para vocês saírem já. Eu tô estourada no tempo, talvez. Ah, não tô não. Dicas na prática para vocês. Marina, você falou muita coisa, minha cabeça tá fervilhando, como é que eu posso começar? Primeira coisa, eu quero que você pare de viver na corrida dos ratos. Se hoje você tá com um padrão de comportamento aí, falando, Mazinha, eu tô trabalhando todo mês, pago boleto, cara, não consigo sair desse fluxo, tô entrando no cheque especial. Vamos começar a ter uma estratégia para primeiro te tirar disso, e mesmo que você tenha dívida, vamos começar a investir? Você vai conseguir tirar pelo menos R$10 por mês para investir, R$50, R$100. Seja ousada e comece a entender que você precisa ter esse padrão de comportamento do investimento, independente de como está a sua situação hoje. Nunca vai existir um momento perfeito para começar, tá bom? Tenha clareza dos seus objetivos. Só um minuto. Tenha clareza dos seus objetivos. Por que você está querendo investir? Pergunto isso para várias pessoas. Por que você quer ser rico? Me dá 5 motivos para você ser rico. Você vai ajudar alguém? Sua família depende de você? Você se sente merecedor? Quais são as coisas que você quer? Porque já tem que ter parado de passar pela cabeça de qualquer ser humano que o cara que é rico está prejudicando alguém.
Na verdade, a pessoa que tem mais condição financeira, ela pode estar proporcionando melhores coisas para outras pessoas, com uma ação social, ajudando a família, gente, milhares de coisas. Então, até para quem tem uma questão mais religiosa, se a gente pudesse ser a pessoa que tá doando, cara, melhor dos mundos. Então, por que que você quer investir e por que que você tem essa vontade de ter mais dinheiro, tá? Libertem-se bastante dessas planilhas. As planilhas, para um bom perfil, eu até, para quem faz meu curso ou é minha aluna, acaba passando por uma trilogia. Ela vai passar por um processo que a gente vai investigar bastante quem essa pessoa é, se ela tem um perfil, qual que é o perfil dela emocional, qual que é o perfil dela comportamental com dinheiro, qual que é o perfil dela investidor e qual é o arquétipo que essa pessoa tem. Caramba, Marina, você faz tudo isso para mexer com o dinheiro? Eu faço, porque se a gente descobre quem você é, tudo faz mais sentido. Tudo faz mais sentido. Até alguém que é minimalista, até alguém que quer viver com menos recursos financeiros ou com menos consumismo, ela também tem que ter uma vida saudável financeiramente. Então, entendendo esse viés, vai ficar muito mais fácil. E trabalhando com qualquer pessoa na ciranda financeira. E eu gosto dessa, tá? Quanto mais essa pessoa for tendo habilidade com dinheiro, a gente vai quebrando essas faixas. Porque ela vai ter mais conhecimento, eu vou conseguir brincar um pouco mais com a ciranda dela. Mas, inicialmente, isso daqui faz com que fique tudo mais simples. 20% que ela vai investir mensalmente, 10% que ela vai se proteger, seja com alguns produtos, e 70% está na renda, tá no custo fixo de vida dela, mais lazer, mais viagem, entre outras coisas, tá? Tem cliente minha que mantém esse padrão dos 20-10 e que adora fragmentar isso em várias porcentagens. Bem-estar, família, filhos, e dá super certo. Eu, Marina, gosto desse padrão e eu acabo separando uma fatia aqui para mim, única e exclusivamente para mim. Então, depois, criando mais habilidade, a gente consegue segregar melhor. Tá bom? Mas para quem vai começar, eu recomendo isso daqui. Respeite a ciranda financeira de vocês que eu mostrei. Tenha consistência, que seja com o menor valor possível, mas que esse valor seja sustentável por vocês, sem desistência. Faça parte de um grupo de mulheres que esteja na mesma sintonia que vocês. Então, eu convido vocês depois para conhecerem meu Instagram, para conhecerem meu Telegram, que quando a gente está juntinho, fazendo parte de um grupo que todas estão caminhando na mesma engrenagem, as dores, elas conseguem ser faladas assim, sem muito tabu. E a gente começa a se ajudar numa questão de comunidade, né? Procure ajuda. Então, se a gente sabe que existem muitos transtornos compulsivos hoje que vão além da alimentação, né? Muitas mulheres, 33,3% das mulheres passam por compulsões de compras, que é o TCO, e não fazem tratamento, porque nem sabem que isso existe, têm vergonha de falar, têm medo de falar. Divida os seus sonhos com a sua família. Então, se você é casada, se tem um companheiro, não deixa para dividir isso só quando você casar. Os perfis de vocês são diferentes financeiros. O comportamento familiar, o background de cada um é diferente. Quando juntar as escovas, só tende a piorar. Se já casou, senta e quebra isso, mostrando para essa família. Vou dar um exemplo prático. Eu tinha uma cliente que queria ir para a Disney com os filhos. E nós fizemos uma programação tão legal que cada vez que eles queriam ir no McDonald's, ela falava para eles: Joãozinho, vamos guardar esse dinheiro para Disney? A gente pode ir no McDonald's uma vez por mês, combinado? Mas o resto, vamos fazer isso juntos? E ali todo mundo conseguiu entender o propósito daquela mãe. Não virou mais o sonho dela de ir para Disney, virou o sonho deles. E aí tudo que eles faziam era para aquilo. Vocês terem uma ideia, não agora, não foi na pandemia, mas o projeto deles comigo foi fazer renda extra. Então, eles vendiam cachorro-quente de final de semana na igreja que eles eram membros. Eu falei, Marina, acho que a gente vai vender cachorro-quente. Vou falar com o ministro da minha igreja e saber se é isso. Vamos colocar isso em prática? Então, eles aceleraram, né? O mais velho era caixa, o marido fazia as compras, ela fazia os cachorros quentes e eles aceleraram o processo dos sonhos deles. Então, eu tenho um orgulho deles, porque foi uma família que também comprou o sonho e falou assim, não, a gente vai realizar.
né? Bom, me sigam, né, nas redes sociais para que a gente possa ter esse contato. Não quero perder contato com vocês. A Fezinha vai mandar depois uma pesquisa para vocês, que eu faço muita questão e peço com muito carinho que vocês possam responder, para que eu conheça mais sobre a relação que vocês têm com o dinheiro e que eu possa melhorar, né? Que vocês possam me dar feedback também, porque a minha intenção é aqui a gente crescer juntas e levar essa informação para o maior número de mulheres possíveis. Então, na empresa de vocês, se um dia vocês quiserem que eu acabe falando alguma coisa de finanças lá, cara, estou com meu contato aberto para vocês e acredito que eu quero escutá-las agora, saber das questões, né? Saber se vocês têm alguma dúvida. Fê, tem 10 minutos, hein? Consegui. Eu dei uma acelerada Boa. aqui, uma interferência, eu acho que deu tudo certo. Mas eu quero vou Não, fechar aqui para poder ver vocês. Aqui no ao vivo é assim mesmo, a gente vai vendo como é que dá, mas Pronto. deu super certo, agora temos uns Que bom, que minutinhos. bom, que bom. Deixa eu ver se vocês têm umas perguntas aí. Bom, a gente tem Coisa? perguntas no Slido, Tá. mas até como a gente está com um tempinho e tem pouca gente, né, dá para a gente fazer uma coisa bem próxima. Eu queria saber se alguém quer abrir microfone e fazer a pergunta pessoalmente ou se eu já vou para as perguntas do Slido. Vocês estão com vergonha de mim, Eu queria fazer, acho que antes de perguntar, na verdade, eu queria parabenizar a Marina pela tua iniciativa, acho que pela tua história também, assim, acho que não é nada fácil chegar para pessoas que você não conhece e falar da tua história, assim, para contar de onde se originou tudo isso. Então, assim, Sim. super parabéns, obrigada por expor também coisas que são mais vulneráveis e tudo mais. Claro. Parabéns por tudo que você vem construindo. E é muito bonito, assim, é muito importante, e eu acho que, né, cada vez mais a gente fala sobre empoderamento feminino e tal, tudo mais, mas a gente tem que relacionar isso sempre, pelo menos na minha visão, relacionar isso sempre com como que a sociedade também trabalha, funciona e como que a gente se leva junto, assim, dinheiro é uma coisa que eu nunca aprendi a falar sobre, sendo bem sincera, eu não fui uma criança que entendia de dinheiro nem nada do tipo, acho que nenhuma adulta, na verdade, eu tive que lidar com isso, não é necessariamente que eu sei. Então, assim, livrar a gente um pouco desse tabu e entender como que isso também tira tantas mulheres de uma situação, enfim, de violência às vezes, que talvez a gente nunca nem tenha vivido, mas que, enfim, é super importante. Muito obrigada Não, por compartilhar. imagina, com certeza, né? Hoje a gente tem casamentos, né? A própria mulheres, né, numa situação de risco familiar, elas continuam em casa porque elas dependem do marido, né? Isso é muito triste. Isso as pessoas acabam pensando que, nossa, isso aí só tá na comunidade, tá em pessoas com uma renda mais baixa. Não. A partir do momento que você tá numa vida confortável, e eu já vi isso assim, em pessoas bem próximas a mim, a pessoa tá numa vida confortável financeira, né? E ela tá aceitando traição, porque, putz, ela não trabalha, não tem uma renda, o marido é empresário. Ah, tudo bem se ele trair, eu tenho as contas pagas aqui, ela acaba se colocando numa situação, às vezes, não só de violência, mas de engolir seus próprios sentimentos, de ter aquela frustração por conta disso. São muitos relatos, né? Eu falo que a educação foi muito importante para mim, mas a minha tia que me ajudava na parte financeira para estudar, o marido dela me abusava. Então imagina que na minha cabeça, como adolescente, criança, a minha avó colocava aquilo, não, você só vai ser alguém se você estudar. Então, até o ponto de eu dar o meu grito de libertação e falar assim: meu, você não encosta mais em mim, você é louco? Acabou, sai fora, não dá mais, eu te odeio, eu falava para ele assim. Porque em algum momento deu estralo e falou assim: não, dane-se ele, dane-se o casamento dele se alguma coisa acontecer, eu não posso mais sujeitar isso. E é muito doido, porque se mulheres. E aí, claro que não. Você falou, né, Mila? Não é fácil a gente se expor, mas eu acredito que se talvez com a minha exposição, outras mulheres tenham coragem de sair de algumas situações de risco ou da própria zona de conforto e falar, cara, putz, muito bom. Eu ainda tenho oportunidade
de crescer, né? Eu tenho oportunidade, e eu já quebrei 2 vezes, as minhas empresas também já tiveram muitos altos e baixos. Até comentei com a Fê, né? Eu estava falando com uma amiga minha hoje que está passando por uma situação financeira muito difícil. E a minha empresa cresceu esse ano 1,3. Financeiramente foi muito bom para a gente. Mas se você não tem empatia com o outro, tipo, o que eu posso fazer com o outro agora que a minha situação financeira está melhor do que a dela? Porque por muitos anos não foi. E eu já usei muita roupa emprestada dela, sabe? Então a gente nunca vai estar sempre lá em cima, a gente precisa entender esses fluxos. E são mulheres por mulheres, né? Enquanto a gente puder trazer essa essência, eu acho que a gente tem, cara, um mar para ser navegado mesmo, se a gente se unir. Se a gente continuar essa questão, não quero falar sobre isso, vai ficar difícil a gente conseguir se conectar. Então, não foi sempre desafiador, mas eu ainda acho que eu pago o preço porque vale a pena. Maravilhosa, obrigada demais, Marina. Nossa, inspirador Imagina. mesmo. Bom, vamos lá para uma perguntinha então que está no Slido. Perguntaram, Marina, como passar esses ensinamentos naturalmente para outras mulheres e meninas? Legal. Talvez a idade, eu não sei, mas se forem crianças, tem várias técnicas e é bem bacana, mas se for apenas assim para mulheres, eu acho que essa questão de empatia é a primeira conexão que a gente pode fazer antes de começar a ensinar, é mostrar o que você já fez. É como se a gente fosse falar de uma dieta nova que a gente estivesse fazendo, né? Com uma naturalidade, tipo, nossa, como você emagreceu? O que você fez, amiga? Sabe aquela coisa? Mas numa questão financeira, é do tipo, gente, eu vamos pensar agora, né, que vocês tiveram a palestra com uma amiga muito especial sua, ou com alguém que você sabe que está passando por alguma coisa, do tipo, vou falar para Fê, tá? Fê, eu tive uma palestra essa semana, cara, abriu tanto minha cabeça, e eu tô precisando realmente mexer com as minhas finanças. Se coloca na posição para escutá-la primeiro, porque provavelmente o que você vai escutar vai te dar abertura de ensinar alguma coisa que você já aprendeu. Quando a gente tenta ensinar simplesmente ir lá e dar um pitaco, a pessoa se sente invadida, porque o dinheiro ainda é um tabu. Mas quando você se mostra vulnerável e fala assim, olha, cara, aquilo abriu minha cabeça, não tive educação financeira. Você teve educação financeira? Cara, que negócio estranho, né? A Marina falou que só depois, faz 59 anos que as mulheres puderam abrir as primeiras contas bancárias. Olha que negócio louco. Eu nunca pensei, eu vou perguntar para minha mãe. E aí você abre um assunto que podia ser muito complexo de uma forma um pouco mais leve, esperando que aquela abertura acontecesse. Agora, se ela te der abertura, cara, aí eu acho que você tem que ir pro abraço mesmo. Olha, eu tô fazendo isso. Se você já deu o primeiro passo, olha, comecei a investir, eu tô separando uma porcentagem para isso. Quero muito que as coisas comecem a melhorar, porque eu tô vendo que é com disciplina que eu vou conseguir fazer o meu pé de meia. Posiciona ela, às vezes, no quesito assim. Vou dar o exemplo da minha avó, tá? Minha avó tá com 94 anos. A minha avó se planejou para aposentar com 70. Quem que tá bancando esses 24 anos a mais? Hoje sou eu que pago o convênio da minha avó, são R$ 2.800 por mês. Só que ela me criou, vou virar as costas para minha avó? Eu não consigo. Só que será que eu estou construindo uma vida sólida, uma aposentadoria interessante, ou eu vou continuar mantendo o padrão de deixar isso na mão do INSS? Porque o INSS da minha avó, no caso, não paga nem metade do convênio médico. Então, às vezes, a gente pode até contar uma história de uma outra pessoa para entender o que ela está fazendo. Falar, nossa, realmente a gente precisa se preocupar mais e tal. Então, eu acho que é no básico, sabe, gente? É na simplicidade que a gente começa a introduzir alguma coisa. E aí entra na questão. E aí, você tem uma reserva de emergência? Que daí é uma coisa que todo mundo tá falando sobre esse assunto, eu acho que é bem legal a gente começar assim. Falei para vocês, eu comecei numa roda de faculdade, tomando cerveja com as meninas e falando, falo demais, tá, gente? Qualquer coisa vocês me cortam. Mas uma coisa que era interessante, eu era a pessoa mais pobre daquela roda, eu estudava com a Maria, ela era uma menina que o pai dela era um dos caras que são donos de um banco suíço, e ela trocava ideia comigo
do mesmo jeito. E eu falando para ela, ó, daqui a pouco eu tenho que ir pro hotel que eu preciso limpar banheiro. Que a minha vida no Canadá foi assim, foi uma das melhores e piores, né? Uma questão de trabalho, de sujeitar muitas coisas que precisava trabalhar muito. Então, você vê que lá fora, essa questão social, ela é bem bagunçada. As pessoas não estão nem aí, sabe? Elas falam mesmo, eu ganho 12 mil euros de mesada. E para ela estava tranquilo. Então, tipo, é uma coisa interessante, assim, como a gente lida diferente com dinheiro. Tem mais alguma, Fê? Muito legal, tem sim, Má. Bom, tem uma pergunta que é super comum, que é, poxa, qual que é o primeiro passo, né, para quem quer começar a investir? Qual que é o melhor tipo de investimento para iniciantes? Tá. O primeiro passo, se eu fosse dar uma diquinha assim, bem beabá, primeira coisa, anota tudo. Anota sem muito critério mesmo, não precisa ser numa planilha, anota num papel. Puxa os seus 3 meses de cartão de crédito, se for o lugar que você mais gastou. Pega umas 5 canetinhas de grifa-texto para você separar quais foram os maiores gastos que você teve em relação, que são contas fixas ou não. Depois, Fê, eu vou fazer uma cartilhazinha e mando para você mandar para as meninas, tá? Daí você manda no material para elas. Começa assim, tendo uma clareza, porque a organização ela é muito importante. Segundo, saiba o seu sonho. Então, vamos pensar, né? Eu tenho um baita sonho de levar meu pai para Portugal, com tudo pago. E eu tenho uma planilha, vou mostrar até para vocês aqui. Não vou mostrar, porque senão vai demorar. Mas eu tenho uma planilha dos sonhos. Essa planilha me ajuda a calcular o quanto que eu vou precisar juntar. E já faz 2 anos que eu estou juntando dinheiro para essa nossa viagem. Meu pai vai fazer 65 anos daqui 3 anos, então faz 5 anos. E eu tenho colocado um dinheiro específico ali. Quando você sabe o que você quer, você consegue diluir no tempo que você pode esperar e você tem a percepção de que você está conquistando aquilo. Então, eu acredito que você precisa ter uma noção do que você quer começar, o que você quer realizar. É uma viagem? É sua reserva de emergência para você ter segurança? Coloca no papel o que você quer. E de todas as formas, se você ainda não tem nada, comece sempre pelas rendas fixas. O que são as rendas fixas? Foi aquele primeiro quadrante que eu mostrei para vocês. Tesouro Direto, Tesouro Selic, um CDB, um LCI, um LCA, abrindo uma conta numa corretora, né? Que também é um passo que sai dos bancos para você começar a colocar aquele dinheiro. Mas eu tenho R$100 para investir todo mês. Tudo bem, comece a investir R$100, mas pague-se primeiro. Entrou o dinheiro na sua conta, pensa assim, eu vou tirar os meus R$100. Essa é a minha contribuição para o meu eu do futuro. Se eu não fizer isso por mim, ninguém vai fazer. Não é uma calça de marca que vai fazer, não é o status que vai fazer, não é o meu pai, não é mais a minha mãe que vai fazer, muito menos o meu marido, que eu não sei nem se eu vou estar com ele daqui 2, 3 anos. Com toda a sinceridade do mundo. Então, faça isso por amor próprio. Do mesmo jeito que a gente faz unha, cabelo, se sente bem, bonita, quanto mais dinheiro na conta você tiver, e eu posso te garantir, mais autoestima você vai ter. Má, obrigada. Cada vez que eu ouço, eu fico com mais vontade de olhar para essas coisas. Então, eu espero que tenha servido aí para esse grupo de mulheres que acompanhou a gente hoje à noite também como um pontapé inicial aí, até para quem já olhava para finanças, para revisar isso e ver se está de acordo com os seus planos de verdade. Queria pedir para o Gustavo também mandar aqui no chat ou para a Mila. A gente sempre faz, gente, um formuláriozinho para entender o que vocês acharam do evento, então como a gente pode melhorar. E eu queria, enfim, a gente está aqui com compromisso com o horário, por isso que eu estou encerrando agora, mas, enfim, enquanto a gente se despede, se mais alguém quiser abrir microfone e falar alguma coisa para a Marina, fica à vontade. E pode mandar perguntas também para mim, vocês têm meu e-mail ali no invite. Se quiserem mandar perguntas, eu encaminho para a Marina e mando para vocês no nosso e-mail de pós-evento. Obrigada aí, Marina, pela companhia, pelos aprendizados. Gente, adorei as mensaginhas aqui. Vou deixar meu Instagram para vocês me chamam lá. E também as perguntas que tiverem, deixei aqui no chat para vocês acharem mais fácil, que é a Marina com 2 N's Mota. Agradecer só, Fê, sempre uma troca maravilhosa, que a GUP saiba que ela pode contar comigo e que as pessoas, né, também
possam ter essa acessibilidade com outras e outras marinas que surgirem na vida de vocês. Minha intenção é que eu possa formar outras mulheres que incentivem outras mulheres, e eu acho que você está fazendo isso, Fê, proporcionando esse tipo de encontro, é bem legal. E obrigada a todas, uma noite maravilhosa para vocês. Comecem a investir e comecem a olhar para essa mulher do futuro, porque os anos passam rápido e às vezes eles chegam antes que a gente imagine, né, que eles estão chegando. Perfeito, Ma. E, gente, se vocês quiserem ser vetoras aí desse conhecimento todo, não deixem de compartilhar com todas as suas amigas o perfil da Ma. Eu vou mandar para vocês também a gravação do encontro de hoje. Então, tinha um pessoal inscrito. A gente sabe que esse horário aí no final do dia às vezes é complicado. A gente está em casa, às vezes, muitas vezes jantando, enfim. Mas foi o horário que a gente conseguiu o mais rápido possível encontrar para fazer esse evento para vocês. Mas a gente vai gravar esse evento e se vocês quiserem mandar aí também para outras pessoas que vocês acham que faz sentido assistirem, fiquem à vontade. Então é isso, gente. Vou encerrar por hoje. Beijo. Um grande beijo e obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Boa noite. gente. Beijão.